não foi a primeira vez. Que eu me lembre, foi em 2005, com a diretora que já faleceu, a dona Creuza. Ela teve essa ousadia. Desta vez, houve uma inovação, que foi a sugestão do meu colega Andrei Campanini, de fazer uma marcha, mas não como a de 2005, porque a de 2005 era dentro da Semana da Pátria. Por que a favela não pode andar na avenida? Porque a avenida não gosta? Porque os moradores da Avenida José Bonifácio acham que eles são feios e precisam ser escondidos lá no buraco do sapo? Então, era essa a minha intervenção. Então, ok, era a Semana da Pátria, mas a gente transformou aquilo numa escola de samba, na verdade, porque tinha a fanfarra da escola, e a fanfarra da escola, naquele tempo, eu estava observando já fazia bastante tempo, porque no 7 de setembro, a escola ia, por causa da fanfarra, ela ia participar do desfile do 7 de setembro, depois dos militares, do exército, da polícia, do bombeiro, toda aquela parafernália militar, inclusive com carros do exército. Por trás de tudo isso, vinham as escolas, e o Roupila era uma delas. Então, eu observei que lá na Avenida Francisco Glicério havia um elemento simbólico que eu queria valorizar. Primeiro, que o nome da avenida era de um importante político republicano negro, o Francisco Glicério. E isso eu queria que os meus alunos negros aprendessem, que o nome daquela avenida era em homenagem a um importante político negro, que é um dos fundadores da República Brasileira. Geralmente se esquece, vê apenas o nome dele. E como esta cidade de Campinas é uma cidade racista, porque foi uma cidade escravista, ela tenta apagar os vestígios da negritude de alguns dos seus personagens históricos. Um deles é o Francisco Glicério, o outro é o próprio Carlos Gomes, né, que o pai dele era negro. E a cidade apaga isso de um dos seus ícones, que é o Carlos Gomes. Então, isso em si já era uma didática da história. A valorização da presença negra, não só como escravizados, mas também como políticos importantes, como o Francisco Glicério e também o Carlos Gomes, que nasceu ainda na época da escravidão. E também alguns intelectuais negros, como a da Escola Cesarino. E isso eu fui aos poucos resgatando a presença negra forte aqui nessa cidade de Campinas, e não é de agora não, desde o século XIX. E o outro elemento que eu passei a enfocar e a valorizar era ao observar como nossos alunos encaravam a percussão da fanfarra. E quando a gente chegava no final da avenida, que acabava o desfile em si já era eles saíam na avenida e as pessoas que estavam nas calçadas aplaudiam. Era uma afirmação da dignidade do ser negro, do ser cidadão da cidade de Campinas e ser estudante. Então, o efeito de autoestima era muito grande e de afirmação da dignidade. Isso dava para perceber, e eu tentava, por 1000 fotografias que eu fui tirando, e também porque eu filmei, não tanto quanto eu filmei depois, mas eu filmei um documentário, um curta que eu fiz sobre isso, sobre esse desfile na Avenida Francisco Glicério. Mas no finalzinho, eu comecei a ver surpreso que eles se comportavam
como no Sambódromo do Rio de Janeiro, que é a Praça da Apoteose. Quando as escolas de samba terminam o desfile, tem um lugar mais amplo, mais largo, onde eles fazem a chamada apoteose, né, que é a festividade de terem realizado o desfile. Eu percebi que isso acontecia com a fanfarra, e eram alunos evangélicos. E, no entanto, eles tinham o mesmo comportamento de uma escola de samba. Aí eu percebi, meu Deus, olha que interessante. Olha aqui, a escola de samba Unidos do Raupila, na Avenida Francisco Glicério. Então, o que há de novo nesta marcha que eu acabei de presenciar é exatamente isso. Nós agora estamos introduzindo um elemento que é da consciência negra, da Semana da Consciência Negra, e a comemoração de um herói negro, Zumbi dos Palmares, mas também da Dandara, e também afirmando ali na avenida, que não costuma receber nossos alunos com a dignidade que eles merecem, que nós estamos aqui de cabeça erguida e que queremos dizer a eles que nós não estamos esperando o respeito, não. Nós estamos impondo o respeito, porque nós somos os que trabalhamos, nós somos os que constroem a riqueza dessa cidade. Eu, inclusive, como educador de história desta escola, e os meus colegas educadores. A maioria de nós educadores não somos negros, mas estamos lutando junto com eles pela dignidade negra, contra o racismo, mas também preparando essas gerações para chegarem ao nível universitário, coisa que essa escola já alcançou. Ficou até comum aqui alunos do Raupila não só entrarem no nível superior através das políticas de afirmação, mas também se formarem e terem diplomas universitários. Não era assim quando eu comecei a dar aulas no Raupila, mas ficou comum. E a gente está resgatando isso. A dignidade, e não estamos pedindo licença, não. Nós estamos ocupando o espaço que é nosso, de fato, e queremos que seja cada vez mais de direito. Ao escolher o dia 20 de novembro, o movimento negro, de modo geral, no Brasil, estava sinalizando que a conquista não veio por uma dádiva, mas por uma luta. Uma luta que, na verdade, começou desde o começo, desde o início da escravidão no Brasil, que é século XVI. Quando começa a escravidão, também começa a luta contra a escravidão. A escravidão nunca foi passiva, vivida pelos escravizados, nem pelos indígenas, que foram os primeiros a serem escravizados, especialmente no estado de São Paulo, nem pelos africanos, que para cá foram trazidos à força. Eles resistiram de mil maneiras, e uma delas era a da fuga para os quilombos. E o Quilombo dos Palmares foi o maior deles, o que mais durou, e o que tem uma força simbólica até hoje maior. Zumbi dos Palmares foi o último rei dos quilombos, na verdade, que são apelidados de modo geral de Quilombo dos Palmares, né? Mas na verdade eram vários núcleos e uma área bem grande que vai do do atual estado de Alagoas até Pernambuco, em cima de morros fortificados. Eles construíram aldeias ao modo africano de viver e de se organizar. Quilombo é uma palavra que vem do quimbundo e significa aldeia, refúgio. E eles se organizaram do modo que eles já conheciam, do modo que eles traziam dentro deles, do modo da cultura africana, de um modo tribal, em que havia o rei, e com uma concepção de propriedade da terra comunitária. Mas também havia o conselho de anciãos e os líderes
etc. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Ele veio depois de Ganga Zumba. E ele é o que vai enfrentar a investida final dos colonos portugueses, a mando da coroa portuguesa e com a ajuda dos bandeirantes paulistas que foram destruir o Quilombo. Não foi a primeira vez que eles tentaram fazer, mas foi a última, porque eles realmente conseguiram destruir o Quilombo dos Palmares e Zumbi morreu de um modo traiçoeiro, muito cruel e covarde. Então nós temos um herói da independência que também foi morto de modo truculento, esquartejado, e nós temos antes dele o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, que também foi esquartejado. Esse era o modo que a coroa portuguesa tratava todos aqueles que se insurgissem contra ela. E o dia 20 simboliza isso. O dia de memória de um grande herói dos descendentes dos africanos, mas também da luta. A luta, ela mostra que a conquista da liberdade veio também pelas mãos dos africanos e descendentes de africanos que foram escravizados. Ela não foi uma dádiva de ninguém, mas também uma conquista coletiva, tanto dos escravizados, que sempre resistiram contra a escravidão de mil maneiras, inclusive pela fuga e pela construção de diversos quilombos. Durante todo o período da escravidão sempre houve quilombos, mas também pelos inúmeros brancos que foram, e colonos e descendentes de portugueses que foram se aliando à causa da libertação da escravidão, e também os indígenas que também se aliaram à causa comum da libertação dos escravizados de origem africana. Também moravam nos quilombos, até brancos moravam nos quilombos e alguns indígenas. Então é uma data que ela fala mais alto do ponto de vista da negritude brasileira, muito mais do que o 13 de maio. E a nossa escola é uma escola de maioria negra. Ela faz parte dessa história. E nós estamos começando a nos apropriar desse dia 20 de novembro de um modo diferente, fazendo esta marcha. Então, esta foi a primeira, que eu espero que seja seguida por outras no futuro.
dia